O CEPUOP apresenta Ufologia de Quintal. Este podcast é uma produção CCJ Studio. O CEPUOP apresenta Ufologia de Quintal. Olá pessoal, passando aqui só para avisar que o áudio do Evandro Chassis de Grilo deu problema e o backup não tem uma qualidade muito boa. Mas de qualquer forma ainda é entendível as partes que ele fala. Chega de enrolação e vamos para o episódio. Olá, terráqueos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com o seu podcast preferido, o podcast do Ufologia de Quintal, que chega até vocês através do CEPUOP, tá? E hoje é o seguinte, gente, hoje nós temos um caso que é um caso com muita controvérsia, um caso muito famoso, é o chamado caso família, né? O caso família não, mil perdões, o caso amizade, né? E por causa da amizade nós trouxemos aqui, então, para comentar conosco aqui, Ufologia e Ideias, do Walter. Tá ali o nosso Valtão aí, diretamente de Star Wars para esse podcast, para comentar conosco aqui hoje. Hoje o bicho tá pegando, o negócio tá... Ó, nós temos hoje comentarista do Star Wars, meu. O negócio tá demais hoje. Estamos nos sentindo em outro universo. E nós vamos começar hoje, então, né, trazendo aí quem tá sério ali, você que tá vendo pelo YouTube isso aqui, você tá observando ali que tá sério, compenetrado, né, com os olhos fixos ali no seu trabalho. Dudu, vamos trazer ele aqui, Dudu, o garoto do discurso de ódio. Chega junto, Dudu. Ora inicia la tua Yardi Ufology. Um abraço a mi amici Walter Clayton Evandro. Ah, garoto, aqui é Itália, né, meu filho? Aqui é Itália. Aqui você pode ver aqui que a cara do italiano aqui. Começa hoje é dia de gastar o italiano. Aqui, rapaz, você sabe que eu adoro a Itália desde o Roberto Baggio. Garoto, monstro, ajudou a gente em 94. Então, muito abraço aí para todos os italianos que escutam Ufologia de Quintal. Ó, então você acabou de ouvir o Dudu agora falando que ama a Itália desde Roberto Baggio. Eu não quero falar nada, mas eu amo a Itália desde Sofia Loren, né? Algo um pouquinho mais lá atrás e com um pouco mais de galhardia, né? Eu amo a Itália desde Sofia Loren, meu Deus do céu, que mulher. Mas vamos embora. Chega junto, Evandrão, chega junto, fala conosco aí, dá o seu alô pra galera. Bom, o que eu vou falar depois disso, né, cara? Antes de mais nada, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Dar boas-vindas ao Walter aí, obrigado pela sua participação. Abraço a todos aí, o tema hoje lá na Itália, um caso gigantesco aí, né? A gente vai só dar uma pinceladinha, então até já é bom adiantando, né, gente? O caso é bastante grande, então quem já é fã do caso, e a gente, assim, por alguma aventura acabar não citando algumas coisas que julguem importante, é aquela coisa, né? Não dá para falar tudo, então a gente teve que fazer algumas seleções, né? E explicar as coisas desta forma. Assim. E já que o caso é da Itália, eu também vou citar a Mônica Bellucci, né, cara? Que também tem um pouquinho de galhardia, né, mano? Então é isso aí. Valeu, aquele abraço. Vamos desmistificar isso aí. Um pouquinho nada, cara. A Mônica Bellucci também é outra rainha, né, das películas internacionais. Também é outro nível. Mas vamos lá então agora, por último, chega ele então, nosso grande amigo, nosso grande Walter, tá aí vindo direto de Star Wars pra você, Valtão, chega junto, Valtão, vamos lá. E aí, gente? Ó, ganhei um novo apelido. A gente é muito bem recebido aqui no Ufologia de Quintal, viu? É uma coisa muito assim, amorosa mesmo. Ai, meu Deus. A nossa meta hoje, Walter, é acabar com nossa amizade. A gente já acabou com a amizade quando o Jeff veio aqui.
A gente já acabou com a amizade quando o Rony veio aqui, os caras desapareceram, você pode perceber. E essa é a sua oportunidade de você desaparecer também do Ufologia de E Quintal. olha, é assim, gente. Ô, gente, eu fui convidado a vir a sugerir esse tema da amizade e os caras vêm com uma dessa aqui pra cima de mim. Olha, pelo amor de Deus, viu? É brincadeira, mas, pô, muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Eu me senti aí homenageado aí com o convite de vocês. Muito obrigado. Que isso, tio Valeu. I. Tamo junto, cara. É um coração grande demais, é o Valtão com seu grande coração. Gente, então o negócio é o seguinte, nós temos hoje então um caso, amizade, né, como eu havia falado para você no começo, como o Evandro também disse com muita propriedade, é um caso que tem muitas nuances, tem muita coisa a ser falada. Nós não temos a mínima pretensão, né, de trazer todos os detalhes desse caso. A nossa ideia nesse podcast, a nossa ideia nesse episódio, é fazer uma análise do que se apresenta o caso Amidícia, né? O que se apresenta, qual que é as possibilidades desse caso. Essa é a nossa ideia, tá? Então nós vamos dar um apanhado geral. É aquilo que o Evandro falou, você que já é fã desse caso, e eu vou ainda complementar, você que é fã desse caso, se você achou, né, no decorrer do episódio que faltou alguma coisa, entra lá no nosso Instagram, manda mensagem lá, né, ou você que está já no nosso grupo do Telegram, vai lá e traz pra gente lá essa discussão. E vamos continuar falando, porque no final das contas nós não somos os donos da verdade, né? A nossa ideia aqui é discutir, um bate-papo. Tá aqui o Valtão aqui conosco, já sentiu bem esse clima do que é o nosso bate-papo aqui, é o que nós vamos fazer hoje, né? Vamos destilar aí o nosso veneno. Vamos lá, vamos conversar então sobre o caso Amidícia, o caso Amizade. 5, 4, 3, 2, 1. Ufologia de Quintal. Gente, esse caso vai acontecer na Itália, por isso que nós começamos falando, né? Cada um falou do seu ídolo. O Dudu falou ali do Baggio, eu falei sobre a Sofia Loren e o Evandro sobre a Mônica Bellucci, né? Cada um trouxe o seu ídolo, né? Cada um, né, sobre na qual aquilo que acha melhor da Itália. Também tem na Itália vários. Tem um importante, Chega lá então. O É esse mesmo. lutador. Rock Balboa? O Rock O Garanhão Balboa. italiano. O Garanhão italiano. Que isso? Quem nunca pulou corda ao som de rock pra se sentir um verdadeiro campeão, cara, não é uma pessoa normal. Eu até tentei, mas Olha. mas não dava 10 segundos da música de pular corda, né? Mas vamos embora então. Aí fica difícil, né, cara? Não dá pra se empolgar. Mas vamos lá então, né? Então vamos falar do caso Amizade, se passa na Itália na década de 50, mais precisamente esse caso vai acontecer, gente, durante décadas. E é muito interessante isso, né? Daí o caso Amizade, a ideia do Amidícia, porque se torna, na verdade, um caso, né, de amizade entre extraterrestres e seres humanos. Então vai acontecer durante décadas. O início desse contato é 1956 na Itália. Itália de 1956. Gente, é o seguinte, vamos começar a falar, né, sobre alguns aspectos. Primeiro, a Itália, a parte sul da Itália, encontra-se, né, sob a influência do clima mediterrâneo. É isso aí, mediterrâneo. Então é uma região que é um pouco mais seca, tá? Não é tão seca como o Mediterrâneo se apresenta lá no Oriente Médio, por exemplo, né? Chega a ficar 11 meses sem chover, mas é uma região um pouco mais seca mesmo em relação aos outros climas que se apresentam na Europa, mas é uma região, né, que é muito famosa aí nas uvas, né, na produção do vinho, do azeite, então é uma região muito rica. E não vamos esquecer, gente, que a Itália em si, né, que depois de se completar ali, né, depois de se tornar, né, um Estado, né, de direito. Estão ouvindo? Tá na hora do ovo? Passou o carro do ovo. Hoje ele só não parou porque tá chovendo. Só não parou porque tá chovendo hoje. Muito bom, é. Gente, isso aí já... Ó, isso tá virando, cara, isso tá virando meme do Ufologia de Quintal. Tá virando não, já virou, né? Já Meme virou, do já virou. Ufologia de Quintal.
Mas, E meu aquele, Deus do céu. aquele Ricardo, o Ricardo vive mandando lá a mensagem. lá, Cara, então o não sei o que, Ricardo com- Bin é excepcional, né, velho? Excepcional. Ele criou um meme do caminhão dos ovos maravilhoso. Mas vamos lá. Então, o que rola, cara? Quando nós falamos ali de Itália, então nessa questão climática, então você tem aquela divisão. O sul da Itália é um pouco mais frio, né? Um pouco mais seco. E o norte da Itália com um clima mais parecido com o que é o clima temperado, né? Com as suas estações mais definidas, aquele negócio todo. Outra coisa importante, gente, a Itália havia sido destruída na Segunda Guerra Mundial. Totalmente destruída não, mas politicamente e economicamente destruída por conta de Mussolini. Então a Itália vivia num período de reconstrução. Vamos lembrar que estamos em 1956, a guerra acaba em 1945, então pouco mais ou pouco menos de 12 anos do final da guerra. Ainda é pouquíssimo tempo para a reconstrução de um país. Então os italianos ainda viviam nesse processo um período, né, viviam nesse período um processo de reconstrução. Então ainda tinha muito resquício da guerra. Vamos lembrar que os brasileiros batalharam na Segunda Guerra Mundial, né, em Monte Castelo, na Itália. Nós fomos até lá. Né? As histórias dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial são excepcionais. Ainda que em uma guerra, algo que nada tem de engraçado, de legal, de empolgante, mas a história dos brasileiros na guerra, gente, é coisa de trapalhões, né? Então, qualquer dia a gente fala um pouco sobre isso. Diziam que eles foram educados a lutar sem armas. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa sobre a Segunda Guerra Mundial. E a Itália está nesse processo aí de reconstrução, de desenvolvimento pós-Segunda Guerra Mundial. Outra coisa importante é lembrarmos que estamos na Guerra Fria. Então é um período em que esse assunto OVNI, ele acaba crescendo bastante. E aí, gente, eu vou trazer aqui depois uma discussão, né? Vou jogar aqui, depois a gente pode discutir sobre isso. O assunto OVNI vem sempre em pauta e de uma forma muito grande em períodos de tensão na humanidade. Guerra Fria, tinha-se aquele medo da destruição, e aí nós vamos ver, por exemplo, após 1961, que é a crise dos mísseis, né? A crise dos mísseis ali em Cuba, o negócio explodiu. Explodiu, se espalhou pelo mundo inteiro. Né? Em 47 começa lá, mas né, 61 foi um grande divisor de águas também. E agora, gente, para alguns especialistas, para alguns geopolíticos, né, para alguns cientistas políticos, esses caras acham que é o seguinte: nós estamos vivendo em um período de guerra fria entre China e Estados Unidos. Então é muito interessante nós pensarmos nisso, onde o assunto OVNI volta novamente com muita força e essa Guerra Fria que está se costurando entre essas duas potências, tá bom? Só para trazer aí, né? Só para trazer um pouquinho de tempero nessa discussão. O que vai acontecer então? O ano 1956, o principal ator dessa história, né, desse caso, é o Bruno Samazizia. Esse cara aí, um dia, diz a história, né? Diz ele lá que mexendo nos seus alfarrábios, lembrou-se que um dia, dentro, né, dos dias da sua vida, ele encontrou um amigo que tinha uma loja, um antiquário, e por aí vai, né? Que se chamava Rick Dale, que tinha um programa, né, lá no History de venda de produtos antigos, e esse cara ele vai se encontrar com ele e vai mostrar para ele um mapa do tesouro. Mapa do tesouro, é isso aí. É isso que você está ouvindo. Vai trazer para ele o mapa do tesouro e diz: Bruno, bello, eu tenho aqui em minha mano o mapa do tesouro. E aí o cara vai se empolgar, né? Vê, só que o negócio aqui é porque você tem que ser. Já que a ufologia de quintal tem, né, um alcance mundial, nós estamos falando disso há pouco tempo, então você tem que diversificar aqui para todo mundo poder entender. Mas vamos lá. O que vai acontecer? Ele vai pegar aquele mapa do tesouro e vai mostrar para ele: tem um mapa do tesouro aqui. E o que tem? É uma lenda muito antiga que diz que quem encontrar esse tesouro está escondido, né, lá no Forte Pia, né? Você chegando lá, você vai encontrar um tesouro que é uma receita de pizza diferenciada e uma receita de macarrão da qual ninguém tinha comido ainda. E o Bruno, então, gente, vai se empolgar, né, com aquilo, vai falar: olha, eu sei que não tem tesouro nenhum, mas eu vou fazer uma aventura. Vou chamar meus amiguinhos, né, e vamos embora. Que nem o Dudu, você ouviu que o Dudu começou hoje falando sobre o Backyardigan, né? Ufologia de Backyardigan. Ele falou isso em italiano, né, que parece muito com a palavra em inglês, né? O Backyardigan parece bastante com o italiano que o Dudu falou aí. Hein, Dudu? Não foi?
Não, foi só Yard Ufology. Yard, né? Vai ficar meio parecidinho ali no final. Vai, então vai, aí vai. no final Força fica amizade tudo que igual. fica. Sim, no final fica tudo igual. Mas essa história de hoje é em cima de forçar a amizade, né? Mas vamos embora. Aí o que acontece, gente? Ele vai falar, mas no final de semana eu vou lá. Eu vou até lá e vamos fazer uma aventura. Né? Vamos fazer uma trilha. Né? Falando em trilha, quem tá sempre em trilha é o Ozzy, né? O Ozzy de vez em quando dá sábado, 2h30 da tarde, o Ozzy me liga. E aí, vamos fazer uma trilha? Na hora que eu vou sentar para almoçar, porque sábado é dia de almoçar tarde, né? Sábado pra mim é dia de almoçar tarde, né? O Dudu não, Dudu acorda às 6h30 da manhã no sábado, vai fazer a sua corridinha matinal, né? Faz aquela sua corridinha, depois ele nada, né, 3 quilômetros, depois dali ele, né, tem o seu café da manhã com proteínas e tudo, e meio-dia e 15 exatamente, o Dudu está sentado à mesa, né, fazendo ali a sua refeição. Então é diferente. Eu sábado não consigo. Parece que você descreveu o meu sábado mesmo, cara. Sim, Obrigado. sim, mas é muito tempo de amizade. Exatamente assim que eu faço. Muito tempo de amizade a gente acaba conhecendo. Então o que acontece? Aí a partir disso aí, né? A partir desse processo ele pega como eu estava falando aqui do Oz, sempre me chama para fazer trilha. E o caso do Bruno é essa. Vamos fazer uma aventura aí um sábado desse. Hein? Final de semana a gente vai para lá e ver o que tem, ver o que a gente acha lá. E vão. Diz então a história que chegando lá, Bruno, né, vai estar procurando, vai estar com 2 amigos dele, tá? Tá com 2 amigos, que é o Giancarlo, que vai estar com ele, né? E tem um outro amigo lá, que eu me esqueci o nome agora, tá? Que vai estar com ele também. São mais 2 amigos que vão estar juntos. E nesse processo, eles vão estar lá procurando, olha aqui, olha ali. Quando, de repente, os 4, né, os 3 vão olhar e vão observar ali 2 seres, cara. Um de 2,40 m, aproximadamente, e um de 90 centímetros. Cara, na hora que eu tava, né, porque esse caso ele tem um livro, né, se transformou em um livro depois, como ele vem à tona. Quando eu tava lendo isso aí, cara, eu me lembrei na hora, esse cara achou o ET e o Rodolfo. Viu os 2? Na hora. Pensei a mesma coisa. Na hora, cara. Caraca, olha a referência do camarada. Encontraram o ET e o Rodolfo. Muito bom, hein? Muito você bom. que é novo, que tá nos ouvindo. Anos 90. Isso aí. Raiz. Você que é novo, que tá nos ouvindo aí, você não conhece nenhum dos 2, mas pesquise. ET e Rodolfo. 2 grandes astros da TV brasileira na década de 90. Né? Então, na hora que eu vi isso aí, encontrou os 2. Lá, é a dança do ET que veio aba. Aí, ó, virou até música, gente. Isso aí foi uma febre. Panela de pressão. O Ratinho, como sempre, contribuindo com a ufologia no Brasil. E isso aí, gente, né? Na hora que eu vi, cara, não teve outra coisa. Eu falei, encontrou o ET e o Rodolfo. Né? Se você não conhece, pesquise aí que você vai encontrar, né, a imagem desses 2, aí você vai vai entender muito bem essa referência. Tá? Então o que vai acontecer? Ele olha para os caras ali, os caras olham para ele, né? Olha para um, olha para o outro, fica aquele negócio ali, cara, e agora, velho? Era meio, pelo menos, é esquisito, alguém de 2,40 m. Eu tenho amigos altos, né? Que nem o Evandro conhece, aí nós temos um amigo, o Jonathan, né? O Joe, para você falar com eles, tem que olhar para cima. E olha que nós não somos baixinhos, eu tenho 1,80 m. Mas quando eu vou falar com o cara, eu tenho que olhar para cima. O Jonathan tem mais de 2 metros também. Mas não tem 2,40 m, rapaz. Agora imagina um cidadão de 2,40 m. Inclusive tem até foto. Isso aí o Dudu depois vai disponibilizar para você. Tem fotos, né, desse suposto aí, né, ser que eles tiraram, eles permitiram que os amigos depois tirassem. Tá? Então o que vai acontecer? Aí começa aquele negócio, papo vai, papo vem, e aí você... Não, o negócio é o seguinte, ó. Nós não somos daqui desse planeta, nós somos de outro sistema. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. E aí conversa vai, conversa vem, eles chamam eles, ó, vamos aqui, entra aqui com a gente, aqui, vamos na nossa base aqui, né? Nós temos uma base aqui, e aí gostaríamos que vocês conhecessem. Aquele negócio, uma visitinha rápida, né? Nada demais. E aí, eles vão desconfiar, mas eles vão falar, cara, esse cara não pode ser daqui mesmo. Tem um cara 2,40 m, outro 90 centímetros, velho. É coisa de outro planeta, só pode. E vamos lá, eu tô sentindo uma energia boa, os caras têm uma boa conversa, né? Vieram trocar uma ideia comigo, negócio legal, estamos falando aqui. Então, bom, vamos lá, vamos ver qual é que é. Entram com eles nessa suposta base. Entrando lá dentro, gente, eles vão ter uma visão, né, dentro dessa base,
Que é, cara, eu vou descrever para você, você que é mais antigo aí, você vai lembrar. Parece aquelas capas de revista de algumas agremiações religiosas, que vão de porta em porta de vez em quando aí vendendo umas revistas, umas coisas. A mesma coisa daquela capa de revista. Então, as crianças ali sendo instruídas, pessoas falando sobre tecnologia, né? Pessoas acariciando leões, aquele negócio todo. Aquela maravilha, pura e plena harmonia. Então, eles entraram ali e viram aquilo, muita tecnologia. Eles vão relatar que isso é regado a muita tecnologia e muita paz, muita harmonia. Né? Então era um negócio assim, né? Bem assim, como é que eu vou dizer para vocês? Algo bem utópico, muito utópico, nessa questão de perfeição de sociedade. Então eles vão conhecer aquilo lá, e aí aquele povo, né, os Acres, vão dizer para ele o seguinte: olha só, cara, nós estamos aqui no planeta Terra faz muito tempo. Muito tempo mesmo. A Terra não tem o tempo que vocês acham que ela tem de vida. Vocês não são a primeira civilização. Nós estamos aqui há muito tempo. Aí eles vão explicar. Nós temos algumas bases no planeta Terra. Tá? Aqui na Itália nós temos algumas, no Mar Adriático. Ele vai falar em vários lugares. Inclusive ele vai dizer que a última base que eles fecharam foi no Brasil, porque assaltaram e levaram tudo. Né? Eles falaram que nós tínhamos uma base do Brasil, os caras roubaram. A gente estava guardando a Jules Rimet lá, inclusive, e levaram. A gente tinha na base brasileira, a gente tinha guardado lá a Jules Rimet Intergaláctica e levaram também tudo. E aí a gente fechou a base brasileira. E aí eles vão falar isso pra ele. Você vai ser cancelado, hein, filho? Isso aí é um discurso de ódio aí. Discurso de ódio, hein? Eu não vou falar nada não, porque eu não... Né? Bom, vamos embora. Então o que vai acontecer? Eles vão falar, nós temos várias bases aí, tá espalhada aí, e nós estamos aí, cara. Aí o que acontece? Essas bases que tem, óbvio, nossa população hoje já não é a mesma que era há tempos atrás, mas nós não podemos simplesmente fechar, só fechamos aquela do Brasil, porque é aquilo que eu te falei, os caras entraram lá, assaltaram, fizeram refém, tudo, aí, bom, o bicho pegou lá e nós fechamos. Mas não dá pra fechar todas as bases, então nós estamos aqui. Fala, Dudu. Não, na verdade no Brasil não foi isso aí que aconteceu, refém, coisa assim. Eles só superfaturaram a obra só. Na hora de abrir ali a base e tal, não sei o que, falaram que ia dar tanto, deu 5 vezes o valor, e aí os ET falaram, cara, vai ficar difícil pra gente cumprir o orçamento. É melhor cancelar. E aí cancelaram. Teve um tal de adicional, né? Teve não. O orçamento... O orçamento... Atrasou também, era pra Copa de 70, foi para de 80, deu um atraso do caramba. Aí a chancelaria deles no Brasil decidiu fechar as portas. Mas aí o que vai, né? O que ele vai falar? Nós estamos aqui há milênios, há eras, tá? E é o seguinte, nós já vimos muita coisa acontecer. E pelo menos 6 civilizações de humanos se destruírem. Ele vai dizer que viram 6 civilizações, dentro dessas 6 se destruírem. Tanto, né, com guerras, e aí é muito importante aquilo que nós falamos aqui no começo, né, da guerra, Segunda Guerra Mundial, da ameaça nuclear. Então se vivia essa expectativa, se vivia essa tensão no planeta. A Itália não era diferente. Então eles vão falar, nós vimos 6 vezes, tá, as civilizações terráqueas se destruírem, mas nós não. Tiveram guerras nucleares e tudo, mas nós não morremos, não passamos nenhum mal. Porque eles vão dizer que dentro da base deles, eles tinham uma capacidade, uma tecnologia de criar uma própria atmosfera que até chovia, gente. Aqui pode até chover. Quer ver? Olha só, aí apertar um botão, raio, pá, negócio. Quer ver? Ó, granizo, vai apertar um botão, blá, blá, blá. Tá, nós somos demais. Podemos fazer, quer ver agora? Tornado, só um pouquinho. Peraí que vai destruir a nave, parou. Então eles tinham essa tecnologia, vão falar de tudo isso, aquele negócio todo. E vão falar, olha só. É tipo aquele hotel de Dubai lá, o Calife e tal, que os caras fazem chover. Isso. Gisele, o caramba, 7 estrelas, mais 3 luas. É isso aí. E aí ele vai dizer, ele vai contar essas coisas pra ele, que negócio. Ele vai falar, inclusive, uma das últimas civilizações que se destruíram, eles tinham o controle da viagem espacial, da viagem intergaláctica. O que aconteceu? Quando eles viram que o planeta estava se destruindo, eles se empirulitaram e foram embora. Então vai falar que a última civilização não foi destruída, eles se pirulitaram, foram embora. Isso aqui tá uma bagunça, o último apaga a luz aí. Quem não tinha grana ficou e morreu. Eu acho que ele estava vendo muito mais ali uma prévia do futuro do que do passado. Né? Porque pelo que nós estamos vendo aí hoje, a galera tá, ó, quem tem grana aí tá só, vamos colonizar Marte, vamos colonizar a Lua, vamos embora.
Então, assim, ele vai trazer isso aí também, que é bem interessante, né? É bem interessante. E aí ele vai falar sobre o nome deles, né? Os Akrij. É interessante, gente, que esse Akrij, ele é, né, um substantivo em sânscrito. Cara, eu me lembrei disso quando eu estava estudando sobre isso aí, né? E esse Akrij significa os sábios, os detentores da sabedoria. Eu lembrei daquele filme que... Como é que é o nome dele, cara? Aquele filme que tem os construtores, tem os engenheiros, que na verdade ele é sobre o Alien, né? O filme, que é a segunda parte, é o Alien Government. Que aí o primeiro Prometheus? Prometheus, Evandro. Eu me lembrei do Prometheus, que eles começam esse estudo, encontrando em uma caverna alguns escritos, né? E aí eles vão começar ali a estudar em cima disso e chegam no destino final. Mas então eles vão falar sobre isso. E é bem interessante, né, cara? Por que uma civilização de outro planeta, de outro lugar, né, chega na Terra e tem um nome em sânscrito, que é uma língua antiga nossa aqui, né? Muito interessante isso, eu achei bem, né, no mínimo curioso isso aí, tá? Mas eles vão falar o seguinte, eles não estavam sozinhos aqui. O detalhe que eles faziam essa base aí é como construtores mesmo, né? Prensando as camadas de terra e tudo mais. Como aqueles construtores que a gente vê, e como aqueles construtores que a gente vê lá na internet, lá, os caras da Índia lá, né, que faz lá, os caras lá do Sudeste Asiático, né, cara, que com um pedacinho de pau os caras constroem uma casa, uma piscina, né, esses caras da Índia aí, o pessoal já mostrou que não é bem assim a história, não. Mas o Elon Musk tá querendo fazer umas paradas dessas daí, tá ligado, né? Que ele tá querendo construir metrô com, tipo, uma broca, mais ou menos, tipo, uma tecnologia extremamente avançada. Vocês viram isso aí com a empresa que ele tem? Eu já falei minha teoria, né, cara? Que o Elon Musk e o Jeff Bezos, os caras estão... Eles que estão por trás desse negócio da ufologia e tal, não sei o que, aqueles OVNIs. Cara, esses caras têm algum problema. Eles não têm mais onde gastar o dinheiro deles. Eles falam que vamos criar umas coisas completamente absurdas, velho. Eu não consigo entender esses caras. Eles realmente não têm mais onde gastar o dinheiro. Podia doar um pouquinho pro ufologia de quintal, não custava nada. Um total aí de uns 10 milhões de dólares. O que ia ser pra ele? Nada. Eu não queria mais nada, pra mim já tava bom, só isso aí já ajudava. Já tá bom, né? Um troquinho, um dinheirinho de pinga. E o cara fica fazendo doce? Ah, por favor, né? E aí fica complicado isso, né? Bom, mas é uma teoria. Você que não ouviu ainda a teoria do Dudu, está no último episódio lançado, né? Então ouça lá, tem a teoria do Dudu. Teoria de conspiração muito interessante. Ufologia de quintal. Mas vamos lá, né, cara? Eles vão dizer também que eles têm, né, que tem aqui no planeta Terra várias outras civilizações também, não somos só nós, não. E eles vão dizer que esses caras estão aí, hibridizados, escondidos, muitos deles influenciando os governos mundiais, muitos deles. Inclusive eles vão falar, a gente vai falar sobre o Eisenhower, né, sobre o Majestic 12, cara, é um negócio, né, completamente, assim, é um negócio doido, muito doido mesmo. Eles falam que conversaram com o Papa e com o Eisenhower, né? E tem um detalhe, eu tenho 2 episódios sobre esse tema. Aí, ó. Então você que não ouviu ainda, corra lá no Ufologia Ideias, que tem lá o Walter e o... Foi o Jonas, Walter, que fez contigo? Foi o Punga que fez o do Papa. O Punga. E o do Eisenhower eu fiz sozinho. Então você corra lá, que tem lá, né, o Eduardo Punga e o Walter falando sobre a visita do Papa. Esse episódio ficou muito top, cara. Muito top mesmo. E do Eisenhower também. Tem o Walter lá falando também, que ficou muito bom. Então corra lá e dê lá o seu like, lá, ativa o sininho, vai lá no Ufologia Ideias e ouça lá, que é muito interessante. Eles vão dizer também o seguinte, que eles têm outros seres que seriam o oposto deles, que seriam os CTRs, né, cara? É um negócio meio esquisito, né? Que é uma outra, tipo como se fosse uma outra civilização aí, que tentam implantar tudo ao contrário. Eles, né, os Akrij,
seriam os caras que tentam trazer o bem para a humanidade, tentar ajudar. Olha, não faça isso, faça aquilo. Isso não é legal. Olha, amiguinho, não se mate, né? Faça amor, não faça guerra, né? Então aquele lance todo. Esse povo seria o povo que queria a dissensão no planeta Terra. Então eles disseminariam guerras, né? Disseminariam maldades, pensamentos de dominação. É aquele negócio, né? O homem nunca faz nada. O ser humano nunca faz nada de mal. É sempre influenciado por uma força maior. Então, você já deve ter ouvido algum desses testemunhos, né? Mas eu não queria fazer isso. Tinha uma voz falando na minha cabeça. Isso aí, eu não queria. Isso aí, né? Foi o capeta. Isso aí me foi lembrou aquele quando tinha a Liga aquele desenho, a Liga da Justiça. Aí lembra que tinha o Super-Homem, daí tinha o Super-Homem bizarro. E aí tinha o Aquaman e o Aquaman bizarro, que era tudo os caras invertidos. A Liga da Justiça era todo mundo do bem. Justamente. E aí tinha os bizarros, daí que era totalmente os caras do mal. Eles queriam só fazer cagada só. É exatamente isso. Justamente. Então a ideia vai mais ou menos em cima disso aí, né? Então é um negócio assim meio complicado. Sei que, gente, o negócio é o seguinte, conversa vai, conversa vem, eles se tornam amigos. E o que os Acres vão falar, né, pro Bruno e a sua galera? Olha só, o negócio é o seguinte, nós estamos aqui, nós temos algumas necessidades. Então eu gostaria de mandar para você o meu Pix, tá? Para você nos ajudar. Nós precisamos, você pode fazer o depósito em Pix, você pode nos ajudar com alimentos, uma cesta básica, aquele negócio todo. E vão criar uma rede de amigos para ajudar esses extraterrestres. É muito interessante, né, cara? Os caras com a tecnologia ferrada, né, pedindo cesta básica e pedindo Pix pros caras, pelo amor de Deus. Mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar. Aí o que eu... Mas aí, Cleiton, pode ser só o seguinte, pode ser apenas um teste, talvez eles nem precisassem de verdade, era um teste pra ver a fidelidade da amizade dos terráqueos. Boa, bem sacado essa. Ou poderia ser também só pedindo um tributo, né, aos seus adoradores. Poderiam também ser seres transformados, né, de seres bondosos que na verdade clamariam por adoração. Gente, se for pra gente, né, tem muita coisa que pode ser, tem muita... Mas, ok, vamos lá. Aí o que rola, gente? Eles começam a pedir, e aí o Bruno vai falar que por várias vezes, gente, eles compravam caminhões, né, compravam produtos que eu entregue com caminhões na porta dessas bases, próximo a essas bases. Aí o cara ia lá, enchia o caminhão, cesta básica, macarrão, molho, pizza, aquele negócio todo lá, né? Enchia o caminhão e aí levava próximo a essas bases. Aí diz que na hora o cara parava com o caminhão ali, aí o Bruno chegava, cara, que coisa, né? Tá um calor aqui, né? Vamos dar uma volta aqui na floresta, né? Vamos dar uma volta. Olha, eu acho que eu ouvi um barulho ali, vamos lá ver o que é. Saíam de perto do caminhão e coisa de minutos. Quando eles voltavam ao próximo caminhão, estava descarregado. Não tinha mais nada no caminhão. Os caras iam lá, tiravam tudo, acabou tudo. E aí, o que o Bruno fala? Cara, aí tá o pior. O Bruno fala que tem hora ou vezes que eles deixavam o dinheiro. Né? Ó, tá aqui, o pagamento foi tanto, ó, legal aqui pra pagar. E às vezes o cara só levava os produtos e deixava a conta. Ó, Bruno, essa é tua aí. E aí o Bruno se lascava. Pendura na tua conta essa aí, né? que é pra outro momento. Essa aí eu não teve como eu não pensar no nosso amigo, no Márcio Coxa. Imagina o Marcião lá chegando e tal, porque diz que os caras, pra não perceber, porque parece, supostamente, eles teletransportavam esses produtos, né? Eles pegavam e desmaterializavam para materializar lá nas bases dele. E aí diz que o camaradinha lá pegava e levava o motorista, para ele não perceber, então falou, não, vamos tomar um café aqui. Aí chegava lá com o Marcião, né? Um rapaz cheio de conversa, um cara maravilhoso e tal, né? Um coração bom. Coração e tal, bom. Marcião, né, chega aqui, vamos conversar. Vamos ali no motel ali. Aí, vamos se aí, encontrar no motel. ali naquele motel. Aí é contigo, aí é contigo. Você que não ouviu essa declaração, olha só, você que não ouviu essa declaração, isso aqui está Tá há dando uma alguns pizza episódios grátis, atrás. Ai, meu Deus. Volte alguns episódios atrás isso aí e você vai ouvir isso aí é piada interna. onde o Dudu isso aí é marcou piada só um pra encontro, quem é... onde o Dudu marcou um encontro, Não. né? Olha, gente, isso aqui tá lá nesse Pernoite com episódio. pizza. Volte alguns episódios atrás. Mas a pizza Dudu era marcou boa. um encontro com o Márcio do Estrada Sobrenatural no hotel. Senhores,
Vamos manter o foco, por gentileza. Vamos manter a compostura aqui. Tá? Vamos manter. Vamos voltar. Então o que acontece? Voltando lá, vamos voltar. Então o que acontecia, gente? Os caras deixavam ali, às vezes pagavam, às vezes não, né? E aí você viu aí que o Evandro lembrou, né? Do Dudu e o Márcio lá no hotel. Mas o que acontece, gente? A verdade é que se forma um grupo em volta desses seres, por isso é chamado de caso amizade ou amidícia, né? Por conta desse grupo de notáveis. E eu quero deixar bem claro que não eram pessoas, né? Como é que eu vou dizer assim? Não eram pessoas sem credibilidade na sociedade. Tá? Eram pessoas de credibilidade. Tinham escritores, profissionais liberais, então era um grupo grande de pessoas com credibilidade. E o que é interessante disso, gente? É interessante que é destacado, né? Esse caso ele só vem à tona no século XXI já, gente, nos anos 2000, 2007, 2008, se eu não me engano. Tá? Ele vem à tona porque, próximo de sua morte, o Bruno vai chamar um ufólogo e vai falar para ele, cara, eu gostaria de relatar o que aconteceu comigo. E um grupo de pessoas que eu gostaria que isso não morresse comigo, não fosse pro túmulo comigo, mas que isso ficasse na memória, nos anais da história, que isso pudesse ser contado. E aí ele vai contar isso aí, e ele vai falar, olha, se você procurar, algumas pessoas estão vivas ainda, vão poder corroborar esse meu testemunho. Tá? Então isso vem à tona muito depois. Mas a verdade é que esse grupo formado cria uma verdadeira amizade com esses seres extraterrenos. O que vai rolar, gente? Eles vão se permitir serem fotografados. A foto desse cara de 2,40 m tá disponível, tem aí, o Dudu vai deixar para você lá depois, né? O Dudu que não gosta de trabalhar, mas ele vai deixar lá para você depois, tá? A foto desse cara de 2,40 m. Então, cara, tem foto e vídeos de supostas naves que eles permitiram que fossem filmadas, tá? Então, assim, durante alguns anos, essa amizade rendeu vídeos, fotos e muitos relatos. E além disso, na Itália, nos anos seguintes, tá? Se formou uma verdadeira onda ufológica, com dezenas e dezenas de avistamentos em vários lugares. Então, assim, esse caso, ele é um caso imenso, cheio de detalhes, cheios de depoimentos, cheios de coisas, mas, né, tem muita coisa que abre uma discussão muito grande. Não é um caso fácil de se desmistificar, como também não é um caso fácil de se bater o martelo. Então é um caso muito interessante. Por isso agora nós vamos abrir as discussões. Ufologia de quintal. Então vamos lá, quem vem primeiro, quem chega primeiro, vamos embora. Caso amizade. Vamos embora, quem é o primeiro? Vamos começar com o tio e, né, afinal de contas ele é nosso amigo que foi convidado aí. Baltão, começa por ti. Vamos, chegou de outra galáxia para estar conosco aqui, nada mais nada menos que fazer as honras. Eu não manjo muito de Star Wars, sabia? Eu não entendo nada daquilo, detalhe, né? Não entendo nada. Já perguntei, pessoal me... Mas é que você tava muito preocupado com as cenas e tal, não sei o que, né? Você filmando. Aí realmente acaba o cara perdendo a história. Meu Deus do céu, vamos lá. Acabei nem assistindo. E decorar as cinema, falas né? também do tio e não deve ter sido muito fácil. Meu Deus, gente, vamos difícil, lá. Vamos lá. É difícil. Hoje a gente tá perdendo uma amizade. ódio. Veja como perder uma amizade com ufologia de quintal. Vamos lá, Valtão. Vai contra o nome do caso, né? Valtão, perdoe a má educação dos meus amigos, né? E siga com as suas ideias, meu amado, por favor. Bom, vamos lá. Eu queria levantar um ponto aqui que o pessoal falava também desse caso, que eles eram muito preocupados com a guerra nuclear, né? Com as bombas atômicas e tudo mais, né? E a gente tem relatos também de desarmar, né? As bases nucleares e de lançamento dos mísseis, né, intercontinentais e tudo mais. Há muitos relatos parecidos como esse, né? Eu queria saber também, assim, se os senhores têm esse conhecimento com relação
o momento da explosão, né, de uma bomba atômica, se poderia interferir em alguma parte interdimensional do tempo, espaço? Será que existe alguma relação disso? Então, Walter, é difícil dizer, né, porque é tudo muito teórico, mas teoricamente, numa explosão nuclear, quase todos os elementos da natureza que a gente conhece e não conhece, eles vão estar sendo formados, né, embora em quantidades tão ínfimas que talvez sejam até indetectáveis. E isso também é muito semelhante ao processo de criação do nosso próprio universo. Então, segundo a teoria quântica, novamente teoria de novo, né, você poderia sim ter uma interferência nos multiversos que são necessários para você estruturar uma grande parte das linhas de pesquisa sobre a teoria quântica. Mas, teoricamente, essa influência ela deveria ser menor, embora em outras dimensões não tão pequena assim. Lembrando que a teoria do multiverso, em geral, ela se trata de universos realmente paralelos e praticamente distintos, embora possa ter interação, mas praticamente distintos. Dificilmente você tem teorias assim bastante estruturadas onde você tem universos vivendo em outras dimensões que não a nossa. Eu estou dizendo aí, a grosso modo, tempo, espaço, né? Esse tipo de coisa. Aí, nesse caso, poderia ser enorme a influência, né? Embora, como eu já falei, essas teorias, cientificamente, elas não são tão estruturadas quanto a teoria do multiverso, onde as regras físicas teriam mais ou menos as mesmas nossas, só que universos paralelos, que sejam possível uma certa interação, mas universos totalmente distintos. Aí, teoricamente, se houvesse, essa influência deveria ser muito pouco. Inclusive, é claro que isso não é científico, né, mas alguns cientistas dizem, e quando estou dizendo cientistas dizem, não em artigo científico, falando, né, que, por exemplo, quando você tem certas perturbações inexplicáveis, como até das telecomunicações, possivelmente pode ser desordens quânticas, né, causadas em multiversos paralelos, né, que estão interagindo com o nosso. Então, é isso que explicaria essa aleatoriedade de certos efeitos que nós conseguimos detectar aqui na Terra, né? Então, assim, é uma teoria válida, porém, assim, é uma viagem que a gente ainda está muito distante de explicar. Um negócio que eu achei bem interessante, já que tu puxou a parte aí das bombas atômicas, é que hoje, tudo aquilo que está acontecendo lá nos Estados Unidos e tudo mais, um dos grandes medos dos camaradas é porque dentro daquele relatório parece que dentro daquele relatório existe também uma preocupação com a influência desses objetos sobre armas nucleares, né? Onde algumas bases militares teriam que ficar, entre aspas, offline. Não poderia para não atingir ou não armar ou desarmar essas bases. Então, assim, tem relatos de bombas, enfim, que foram inutilizadas, parece, tá, do que está lá no relato, e os americanos têm uma preocupação sobre isso. Essa semana aí saiu como se fosse um briefing, já um resuminho já do que vai acontecer aí nesse relatório, que sai agora, para sair dia 25, 26 e tal, e os caras não disseram nada, né, ficaram com aquela coisa de, pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo. Um dos deputados até falou assim, eu acho que vocês vão acabar se decepcionando e tudo mais, mas existe essa relação sim de armas nucleares com objetos voadores não identificados. E é muito interessante porque isso na década de 60, então esse caso já vem falando sobre isso, né? Esse caso homicídio. Então existe essa correlação do passado com o futuro, e você tem em outros relatos, né? A gente pode pegar aqui o Arthur Berlet, né? A gente tem outros relatos que também tinham essa preocupação com as bombas nucleares. É bem interessante isso. Inclusive tem um detalhe que a ameaça nuclear era uma preocupação da época também, né? Imagina se tivesse hoje um grande caso como esse, qual seria a preocupação? Adivinha? Exatamente. Hoje seria com certeza problema de vírus ou de uma arma que seja biológica. Isso aí é uma coisa que realmente seria a preocupação atual, né? Será que esses seres aqui... eu já vi em alguns blogs aí, alguns lugares aí, alguém falando que esse vírus, né, que infelizmente está fatalizando várias pessoas, que poderia ter sido criado por aliens e tal, que é uma grande bobagem, que é uma loucura
completamente uma coisa insana. Mas, se bem que tem tanta insanidade ultimamente que só por Deus. Quando você tem essa questão assim que está no consciente coletivo, né, bastante em voga, você tem uma contaminação do relato ali, mas que não necessariamente tem que ter um trabalho nisso, que não necessariamente o desmerece. Né? Você não pode dizer, esse relato está ali somente porque estava na cabeça social daquela época. Né? Talvez não, talvez o relato tenha existido sobre uma outra forma, quem sabe, e ele ter sido descrito por mais acentuado devido àquilo que estava em voga. Né? Então essa mistura realmente ela deixa, historicamente até, né, e sociologicamente, muito difícil de você fazer a separação. Sem falar o que o Cleiton sempre cita. Você sempre tem a possibilidade das duas coisas terem acontecido ao mesmo tempo. Você tem uma contaminação em cima de algo que é real, né? que é fato, porém ele está distorcido na forma de relatar. Então é complicado, mas só especificando o ponto de que não é porque realmente você tem muitos relatos da época de 40, 50, 70 falando sobre o perigo das bombas nucleares, que isso então é só alucinação, é só um tipo de alucinação coletiva, um tipo de memória coletiva. Possivelmente não. Deixa eu só dar um pitaquinho aí nessa treta toda aí. Aquilo lá da bomba atômica lá, Walter, que você faz de fala, conta que você é formado em história, então. Vai lá. Esse lance lá da bomba atômica que você fala, isso é bem interessante. Da questão da explosão dela, ela pode se encaixar, por exemplo, com a teoria das cordas, né, cara? Que fala dos multiversos aí em dimensões diferentes. Mas aí, cara, você tem, por exemplo, das cordas, inflação eterna, né? A teoria da inflação eterna lá. E a última, que é a do Stephen Hawking. Nenhuma corrobora a outra, né, cara? É uma treta muito grande que uma vem brigando com a outra, né? Então, assim, exatamente. Na verdade nós não sabemos, mas, cara, pelo que o tanto de avistamento que se tem em bases com ogiva nucleares no período dessa Guerra Fria, né? Pelas mensagens que nós temos em cima dessa ideia de destruição nuclear, de guerra nuclear. Alguma coisa tem, cara, entendeu? Nós não sabemos isso, nós não temos como medir isso, mas assim, provavelmente nós não vivemos em um universo só na nossa dimensão, né? Desse nosso universo holográfico, né? Como diziam os teóricos lá da teoria das cordas. Provavelmente nós não temos isso só, cara. Tem alguns casos muito interessantes. Cara, tem um caso que ele é filmado, e isso aí, eu não sei se você já viu, você já deve ter visto isso. Walter que gosta bastante de procurar. Tem casos de pessoas que fazem viagem no tempo e no espaço. E isso é capturado por algumas câmeras de segurança. Velho, tem um caso de um cara que ele está trabalhando à noite na empresa e ele sai do depósito. Antes de sair do depósito, ele abre a porta e ele some. Literalmente some. O cara tá filmando ali a câmera de segurança e o cara vai passar pela porta e ele some, literalmente some. Algumas horas depois ele aparece do nada, vomitando, passando muito mal, e o cara tem um lapso temporal, assim, velho. É um negócio muito complicado. Tem muitas explicações, tudo, mas dentre elas está essa questão dos multiversos, né? Que nós vivemos ali várias realidades em camadas, como se as nossas realidades fossem cebola. É uma cebola, literalmente. Naquele caso Voronezh lá tem uma parte da floresta lá que os caras relatam exatamente isso. Que o cara tá andando lá e tal, dali a pouco ele some e aparece no outro lugar, passando mal. Então tem muita gente que fala, muita gente que liga isso com essa possibilidade de multiexistências, né? Isso é bem interessante. E na questão da influência do pensamento coletivo, do inconsciente coletivo, quando nós falamos da questão nuclear, cara, eu concordo literalmente com o que o Evandro estava falando. Você tem essa questão do inconsciente coletivo, mas você não pode, por isso, tirar, né, a razão ou a veracidade desses informes, desses casos, desses depoimentos. Que no mínimo, você colocar como estranho o mundo inteiro ou várias pessoas no mundo terem essa mesma viagem maionésica, esse mesmo delírio. Isso é muito complicado, né, cara? É uma coisa muito... Né? É uma época de muita tensão, é lógico. Não estamos no ápice ainda da Guerra Fria, que é no início da década de 60, mas, cara, se tinha a sensação que o mundo seria destruído. Vamos lembrar que Estados Unidos e União Soviética tinham potência bélica para destruir o planeta pelo menos 9 vezes. Eles tinham um armamento para destruir o planeta 9 vezes.
Então é bem treva isso aí, né? Vamos lá, Valtão. Outro caso interessante, né, desse caso, é eles deixarem se fotografar e se filmarem, né? Tem muitos vídeos, fotos dos seres, né? O ser lá que diz o altão lá de 2,40 m, a foto dele já está na imagem, já está na internet aí, já desde 2007 para cá, e nunca ninguém se reconheceu, né? Nunca ninguém reconheceu ele como alguém da família ou alguém conhecido no bairro, ou falei, essa foto sou eu, que ia ter coisa nenhuma, né? Isso é muito interessante, né, nesse caso, né? E os vídeos das naves, né? São vídeos assim, muito assim, visivelmente tão visível que se torna até incrédulo. Uma pessoa que pode se tornar até incrédula por conta de tão claro que é a imagem. Mas essa é a pergunta que eu faço, cara. Olha só. Nós vivemos o tempo inteiro pedindo, mas não tem um vídeo bom, mas não tem uma foto boa, mas não tem um bom registro. Como é que pessoas falam que vem, mas não tem? Quando supostamente aparece, não, isso aqui não é. Eu descarto logo qualquer coisa, não, isso aqui não é. Tá muito visível para ser, porra, mas eu quero visível o negócio ou não quero? É uma discussão muito grande em cima disso, né, velho? Quanto a essas fotos e os vídeos, né? Antigamente, logicamente, não existia uma manipulação digital, né? Obviamente que você não tinha como fazer manipulação digital. Então, quando se queria fazer algum truque de câmera ou truque de fotos e tal, era muito comum fazer uma sobreposição. Então eu tiro uma foto sobre a outra e faço algum esculacho ali para tentar parecer uma imagem que realmente não era exatamente aquilo. E foi passado, essas fotos, principalmente as fotos foram passadas aí por peritos, e os peritos falaram, olha cara, sobreposição não é. Tá? Um dos peritos, eu até vi um documentário, e o perito fala assim, o objeto, ele fala que ele não pode falar se existe algum outro truque ou coisa assim, né, na hora de tirar a foto, mas ele fala que o objeto está exatamente inserido no momento da foto. Ou seja, a luz que incide ali é realmente de um objeto que estava ali naquele local. E aí ele até estima que seria um objeto aí que teria 4 a 5 metros de raio, né? Num formato circular, então 4, 5 metros de raio. Mas ele fala que formatação digital não existe aquilo ali. O que pode ser, e isso ele não descarta a possibilidade, é que pode ser um truque de câmera, né? Que é alguma coisa, o cara coloca um objeto de um jeito, um formato, faz uma perspectiva e você tira uma foto real, mas de uma coisa que não necessariamente é exatamente aquilo. Tem muita gente que brinca aí no Instagram, coisa do tipo, só para citar um exemplo, não estou falando que é isso, tá? Mas tem muita gente que tira foto, hoje coloca no Instagram, então coloca um objeto, um boneco, sei lá, um Homem-Aranha, e aí o cara se posta numa foto mais pro fundo, e aí parece que o boneco e a pessoa tem o mesmo tamanho. E aí o cara tira aquela foto e tal, não sei o que, faz uma brincadeira, um truque de câmera, é uma foto real, mas é um truquezinho de perspectiva. Então você mexe com a perspectiva e tudo mais. Vale lembrar, né, porque o Ufologia de Quintal aqui, apesar dessas galhofas que fazemos, a gente tenta levar o negócio um pouquinho mais a sério. Vale lembrar que tem uma foto que é muito famosa na ufologia, que é uma foto real, descobriu-se que é uma foto completamente verdadeira, mas que na verdade é uma chocadeira. A gente até falou desse caso naquele episódio de fakes e tal, não sei o que o cara pega uma chocadeira, joga pra cima, tira a foto, puf, é uma foto real. Mas não era uma nave alienígena, né? Então assim, não estou dizendo que é isso, mas abre-se a possibilidade para que, sim, que o cara deu uma burlada ali de alguma forma nessa situação. Embora o vídeo, né, você tenha, além de fotos, você tem vídeos. E aí a coisa fica realmente mais sinistra. Aí começa a ficar um pouco mais azedo, né, cara? Quando você vê o vídeo que... Aí, pô, e aí? Né? Como é que nós vamos fazer com isso aí? Tem outro detalhe super importante nesse caso também, que foram as gravações, né? Os alienígenas se deixaram gravar e mandaram mensagens, né? Tem áudio, tem áudio, né, cara? É uma coisa assim,
tentaram se provar de todas as formas, né? Tentaram se provar por áudio, tentaram se provar por fotos, por vídeos, e é engraçado que o gravador, parece aquele gravador do Mundo da Lua, né? Da TV Cultura, cara. É incrível aquilo, é muito bacana. Não sei se dá pra deixar um trechinho aí do áudio. Cari amici, cari figlioli, siate certi di noi, poiché nessuno tra noi vacillerà. Voi siate uniti, uniti, uniti e sopportate le vostre debolezze reciproche, lottando e migliorando come uomini e come nostri cari amici. Il nostro mondo per voi cari non è facile a capirsi. Questo è naturale, ma con l'affetto e la fiducia potrete ugualmente stare vicino ai nostri cuori aperti a voi e comprenderci di più. Un abbraccio fatto di caldo affetto e di pura amicizia dal vostro Sigir. Bom, outra coisa que é bem interessante, Cleiton, que é o seguinte: hoje pra gente é muito fácil pra gente se comunicar ou se emparelhar com um rádio, com a TV, né? Tu coloca alguma coisa por Bluetooth ali, assiste o YouTube, né? Coloca ali no rádio, coloca ali na TV e tal. Isso é muito fácil. E esses supostos alienígenas, eles, pelo que o Gaspare de Lama, que é um das principais testemunhas e tal, não sei o que, ele fala que os camaradas já faziam isso na década de 60. Que isso aí pra eles era brincadeira de criança. Que eles colocavam um rádio, aí eles colocavam um rádio numa determinada frequência e tudo mais, e de repente esses alienígenas começavam a conversar com ele. Assim, literalmente. E ele até comenta de um caso que ele tá na casa ali com os amigos assistindo um programa de TV, e de repente, do nada, na TV, puff, aparecem filmagens desses supostos naves alienígenas, né? Então ele fala, cara, mas como assim? E eles simplesmente conseguiam sincronizar com o aparelho de TV e o aparelho de rádio. Tem até uma outra testemunha que eu achei muito legal, que é o Rapaz, eu vou falar esse nome errado, com certeza. Girolamo, que é um desenhista, e ele fala que ele conhece ali alguns amigos desse caso aí e tudo mais e tal. E ele vai pra casa de um deles, né? Ele foi convidado. Vamos lá em casa? Vamos, opa, bora lá. Ele chega, diz que ele tem uma carta, uma carta. Ele chega na sala, coloca essa carta em cima de uma bancadinha lá. Aí ele senta, tá escutando uma rádio lá, tá uma rádiozinha, tá, aquela música italiana, e aí dali a pouco a rádio começa a falar com ele. Diz que dá um chiado, exatamente, diz que dá um chiado assim bem forte. Ele fala que aquilo chama a atenção dele, e aí começa lá: "Ciao Paulo, sidi sincero con tutti noi. Sidi sincero con tutti noi. Sidi sincero con tutti noi." Sentiu o italiano aqui, né? Melhor, né, sentiu o italiano. Do sul da Itália, do sul da Itália. Não, é melhor. Do sul da Itália. Aqui, ó, monstro. Eu sei, não, aqui é formado em italiano aqui pelo Instituto da Calábria. Aquele Instituto aplicativo da aí. Calábria. Aí diz que fala 3 vezes com ele, isso, né? Pra ser sincero com eles. E aí tal. Aí conversa ali um pouquinho. Quando ele vai sair, diz que a carta que ele tinha colocado ali em cima ali some, desaparece. Aí ele pergunta ali: "Vocês pegaram a carta que eu deixei aqui?" Não, ninguém pegou a carta e tal, não sei o quê. E eles vão embora. Ele fala: "Bom, então danou-se." Aí diz que sai, não tem mais ninguém na rua, nada, ninguém e tal, não sei o quê. Dali a pouco ele escuta um negocinho assim, ó, um barulhinho assim. A carta dele, bicho, se materializa na frente dele. E aí ainda meio queimada assim a carta, então não sei o que, diz que ele abre e fala: "O que é isso? Como assim? Como é que a minha carta veio parar aqui?" Então, cara, assim, sinceramente, vou falar uma coisa pra vocês, bem sinceramente.
ufologia, cara, eu gosto do assunto da ufologia, não é nem necessariamente porque acredito em todas as histórias ou coisa, mas, cara, tem cada história, cara, que é digna de filme, velho. Pensa se essa história não cabia num filme certinho, cara. Pelo amor de Deus, o rádio começar a falar com você do nada. Ah, não, irmão, é muito bom, é muito legal. Isso aí é o que aconteceu supostamente com a Charteran, né? A Charteran, é o cara que apareceu lá na TV nos Estados Unidos. Mas assim, ó, quando o Walter lembrou ali que eles têm áudios gravados, né, conversando com esses extraterrestres. E isso não é só lá não. Aqui no Brasil tem o caso Antônio Alves Ferreira, que ele tem vários áudios, né, conversando com um idioma e é muito interessante isso aí. Esse caso foi feito, né, pelos queridos ali do Hangar 18. Eles fizeram esse caso, um episódio sobre o Antônio Alves Ferreira. E esse cara, ele tem esses áudios e assim, é interessante porque os supostos extraterrestres falam em um idioma e ele entende, ele conversa com os caras ali numa boa, e eles permitem que ele grave isso. E é mais interessante ainda porque essa fita foi analisada por um linguista e esse cara falou, velho, isso é um idioma. Eu não sei, eu não tenho como traduzi-lo, mas ele tem todos os quesitos de um idioma. Ele tem algumas palavras que se repetem, ele tem uma... o cara analisa isso e fala, isso aqui é um idioma mesmo. Não é o cara que está inventando lá, né, a língua do P, a língua... Não. Esses caras estão falando um idioma. Existe um padrão. Existe um padrão. Não são frases ou palavras jogadas, grunhidos jogados aleatoriamente. Né? E é muito existe um padrão e aí o cara consegue ver que tem alguma linguagem ali. Diferente do caso Amizade, né, que eles falam italiano perfeitamente. No caso Antônio Alves Ferreira, eles vão falar no idioma, supostamente falando, no idioma extraterrestre. E aí é muito interessante, esse caso é um caso muito rico também, se você ainda não ouviu, ouça lá, o pessoal do Hangar 18 fez esse episódio aí, né, e ficou bem interessante, bem legal também, tá? O Antônio Alves Ferreira, pesquise lá que você vai encontrar, não só no Hangar 18, mas tem muita matéria sobre esse cara aí, tem muita coisa. Foi um caso assim também, não vou dizer muito a lá amizícia, mas foram anos, segundo ele, de abdução. Tá? Então é muito rico esse caso também. Olha a base brasileira aí. Ó. É bem, cara, o Brasil é muito rico, então traz também esse lance também da gravação do áudio, tá bom? Vamos lá então, e aí, Evandrão, quais são as tretas de hoje? Não, eu só, depois que vocês falaram ali, eu só ia falar da questão da foto do grandão lá, que dá pra fazer uma estimativa, porque ele é um humano, né, não tem assim uma característica biológica dele, isso aqui não é pertencente à nossa espécie, etc, não tem nada disso, né? Até, se você fizer uma proporção pelas folhas ali, né, você vai dar um tamanho alto mesmo, mas talvez não necessariamente 2,40 m, né? Porque, pessoal, só pra você ter ideia, um dos maiores jogadores, assim, pelo menos mais famosos da história da NBA, o Yao Ming, ele tinha menos de 2,30 m, cara, e era um gigantesco, imagina 2,40 m, né, velho? E esse cara parecia que os jogadores de basquete pareciam as crianças perto dele, né, cara? Nossa, eu lembro na Olimpíada, cara, era muito esquisito. Cara, e é verdade, né, cara? O cara de 2 metros, é gigante. O cara é muito grande, 2 metros. Ele ficava pequeno perto do Yao Ming, cara. E não é o maior jogador, ainda tem jogadores maiores, mas assim, de cabeça que eu lembro do Sun Sung-min, que também é outro, né? Também da China, né? Que tinha 2,36. Não chegava, eu sei que não chegava a 2,40, né? Então tem essa questão. E aí o que acontece? Aí joga essa foto na internet e diz, mas essa foto deve ser real porque ele não foi reconhecido. Ele pode ter servido como uma evidência, gente, mas assim, eu tenho certeza que você deve ter fotos tuas ali, que nem são tão antigas assim, mas uns 10 anos, que conforme o ângulo tirado, né, a roupa que você estava usando, nem você se reconhece mais naquela foto, né? Ou tem um parente teu que você não sabe mais quem é esse aqui? É o primo fulano, alguém fala pra você. Aí você olha assim, tá, né? Mas não reconhece. Então, essa questão também de estar na internet tanto tempo e não ser reconhecido, ela é válida, mas até certo ponto, né? A gente tem fotos dos nossos parentes que se vê, eu mesmo não reconheço. Então, tem também essa questão. Mas era isso que eu gostaria de falar. Quanto às filmagens, eu acho que vocês já meio que desmistificaram basicamente o que eu ia dizer, né? E aí só
voltando ao que o Cleito falou, né, cara? Mas quer imagem. E quando tem... não, é demais. É mais ou menos como eu falei daquele caso que a gente já fez lá, que é considerada a melhor filmagem de um OVNI, né? Eu falei que essa imagem tem que ser falsa, né? É mais ou menos a mesma coisa. Aqui, ela é tão icônica, ela é tão o que você espera ver, que ela fala assim, cara, não é possível ser verdade, porque isso aqui encaixa demais naquilo que a gente esperaria como prova, né? E aí a gente pega vamos dizer assim, essa facilidade, e em vez de usar para corroborar, a gente usa para destruir. Então, é coisa da cabeça humana, vamos fazer o quê, né? E o pior é que isso traz uma treta, né, cara? Isso traz uma treta terrível isso aí, né? A sacanagem dessa foto aí do rapaz altão aí, que supostamente seria o Alien, é que os caras tiraram uma foto onde tu não consegue ter uma referência de altura de absolutamente nada, né? Isso é uma sacanagem. Eu tentei fazer pela folha. Puta merda, os caras tiraram uma foto... Mas não dá também porque você não sabe... Mas assim, cara, tem que saber mais daquela espécie. Mas segundo o que parece ali, a planta que eu consegui meio que identificar pela foto também é meio que impossível, né? Mas assim, ele teria ali no máximo 2,10 metros, provavelmente menos que isso. Só que eu não posso fazer essa conta primeiro, porque eu não consigo ter certeza daquela espécie, né? E você também tem a possibilidade de ser aquilo uma mutação, né? Então, assim, ela está menor ou maior do que o tipo da espécie representa. Isso acontece, né? Então, uma formiga você espera que tenha um tamanho X conforme a espécie X, né? Só que mesmo dentro dessa espécie você vai ter variações. Existem as mutações que ocorrem no ser humano, elas ocorrem em todas as espécies, né? Tem gente que acha que só ser humano que nasce com dedo a mais. Não, nasce leão com dedo a mais, hipopótamo com dedo a mais, tá? Provavelmente nascem golfinhos com nadadeiras dobradas, enfim, que são mutações que acontecem em algumas fases ali, né, do desenvolvimento. Isso pode acontecer com plantas também. Então, assim, dizendo que aquela planta é a espécie que eu penso que seja, e que ela seja dentro de um padrão de tipo, esse cara não deve passar de 2,10 metros. Agora, eu posso fazer essa afirmação? Lógico que não. Então, isso o que eu queria era que tivesse alguma coisa, uma referência, por exemplo, um poste, um lixeiro, entendeu? Isso, um lápis, se ele tiver. Não, o cara tá com a roupa, parece um cara que vai tirar férias no Havaí, né? E aí não pegou nenhuma referência pra gente poder medir. Porque realmente, eu até pensei feições dele na folha e tudo mais, mas é muito difícil. As feições dele também pertinentes ao pessoal da Itália, também, né? O formato do nariz, do rosto, né? Então cabe, né? Essa identificação também, né? E a gravação em áudio, né? Que mais me impressiona, né? Seria algum tipo de transcomunicação também, né? Outra coisa que eu gostaria de jogar o fogo no parquinho, já começou a comentar, né, cara, é a questão dos tributos ali, né, que até o Dudu já tinha jogado uma ideia que é bastante interessante, né, e isso realmente às vezes ocorre, né, na exploração, você acaba cobrando alguma coisa para dizer que está tendo uma troca de favores, né, quando na verdade você está querendo meio que induzir os caras a fazer determinada coisa. Mas no total isso é estranho, né, os caras têm tecnologia ali para abrir bases inteiras, meio que de uma hora para outra embaixo da terra, né? Então é uma tecnologia excepcional e tem que pedir certos tipos de frutas, né? Pode soar estranho, gente, mas imaginemos assim, hoje nós temos tecnologias, por exemplo, para você fazer aviões, naves, né? E se você pensar bem, se você começar a entrar só no mundo da aviação, estou falando nem de aeroespacial, você vai ver o quão complexo a gente consegue chegar, cara, assim, quão é profunda essa ciência. Então o ser humano ele tem um conhecimento aprofundado muito nessa área em específico. Só que ao mesmo tempo esse mesmo ser humano ele não consegue ter certeza das melhores técnicas, por exemplo, para ensino, né? Para, por exemplo, saneamento básico. A gente não tem técnicas eficientes ainda para fazer coisas que são assim ridículas. Que você pensa em, nossa, espera, como que um cara consegue sair daqui, né, e ir no espaço, até pousar em outros corpos celestes, e o cara não consegue resolver um problema simples. E não é por falta de vontade, é porque esses problemas realmente não têm solução.
Talvez por falta de pesquisa, não estou dizendo isso. Talvez não tenha solução porque nós não se esmeramos a conquistá-la. Mas até certo ponto nós não temos a solução porque não conseguimos criar. Por exemplo, você tem várias doenças de países subtropicais, como por exemplo o Brasil, com doenças extremamente simples que não tem cura. Mas assim, eu não estou falando de um vírus, etc. Eu estou falando de vermes, estou falando de parasita. Quer dizer, o vermífugo foi inventado há muito tempo. Então por que essas doenças ainda não têm cura? Tudo bem, pode ser falta de pesquisa? Pode. Mas é mais ou menos isso. É só para deixar claro, né, que a mesma civilização que consegue avançar em um certo ponto fantasticamente, em outro ponto relativamente simples, ou pelo menos ao nosso olhar simples, não consegue avançar. É basicamente esse o resumo da ópera que eu tentei contar aqui com alguns fãs. Mas talvez não consiga avançar justamente pode ser, mas também pode ser por incapacidade técnica. Só porque não queira. Foi como eu comentei. Pode ser que seja falta de pesquisa? Pode sim. Provavelmente neste caso da doença, com certeza, provavelmente. Mas pode ser também, por exemplo, no caso do saneamento básico, uma incapacidade. Né? Porque há interesse e tem mercado. Né? Então por que não se consegue fazer? Talvez porque a gente realmente não tem a tecnologia e conhecimento para fazer. Temos que admitir isso também. Então somos muito... É aquela coisa que eu falei de Stephen Hawking, né? A gente consegue... É normal isso, a gente consegue ser muito bom em uma coisa e muito ruim em outra e continuamos ser o mesmo ser. Esses seres, eles pediam basicamente carregamentos de frutas e alguns minerais, alguns metais, como estrôncio e... Agora eu esqueci o nome do outro. Bário, né? Que era exatamente o que eles precisavam aqui, né, cara? Eles precisavam desse minério aí, né? Era muito importante para eles. Se a gente pensar que um pé de uma árvore frutífera demora de 10 a 15 anos para começar a dar muitos frutos, né? Então você teria lógica de eles tentar terceirizar esse tempo, né? Pedindo pra gente. Com certeza, quer dizer, isso não demonstra uma incapacidade deles de produzirem, mas que tem uma via mais fácil, se vocês me entregarem. Quer dizer, eu consigo fazer isso. Mas se vocês puderem ceder, para nós vai ficar muito mais fácil. Mas é meio contraditório o fato que, assim, os supostos alienígenas, eles conseguiam materializar várias coisas. Né? Parece que em um dos relatos ali, o camarada estava lá numa reunião e aí o alienígena, o que você quer? Eu quero um filme e tal, puf, materializava. Eu quero tanto, puf, materializava. Aí o camarada pega e fala, não, materializar comida a gente não... isso aí vai ficar difícil pra gente. Não sei, pra quem conseguir desdobrar, porque supostamente os caras conseguem desdobrar a terra, abrir um buraco na terra sem necessariamente estar cavando, né? Eles abririam a matéria ou coisa do tipo, e ficar lá debaixo da terra e tal, e aí pegar umas frutinhas. Por isso que eu falei, por isso que é minha teoria, que na verdade eles não pegaram porque eles precisavam, mas sim para testar os humanos, para ver se os caras realmente iam se desdobrar em termos de ajudar, para tentar ver se os camaradinhas, vamos ver se os caras são fiel mesmo. Vamos dar uma tarefa ruim pros caras? Vamos. O que nós vamos pedir? Pede um caminhão de fruta aí, vai ver se os caras são bons. Aí os caras falam, que fruta que vocês querem? Quer maçã, nós queremos uns cupuaçu, traz lá do Brasil, se vira. Dá teus pulos aí, negão. Aí, traz. Aí os caras falam, opa, esses caras não podem confiar, esses caras são bons. Tanto é, né, Dudu, que eles vão embora depois porque supostamente essa união ali do grupo que eles estavam montando, humano ali, começou a se desarranjar. E aí deixou de ceder, segundo o relato, de uma certa energia que essa interação benéfica produzia para abastecer os equipamentos desses acres, né? Difícil pronunciar isso aí. Então até faz sentido que você fala se você pegar essa linha. Né? Então a gente tem que testar por quê? Porque se eles estão oferecendo de bom grado, quer dizer que a energia, a interação ainda está positiva. Né? Porém, o que não aconteceu, né, por muito tempo, tanto é que eles acabam deixando, e também, segundo eles, até por uma perda em algumas batalhas para esses contras, né, os contrários, que era esse povo que estava dominando. Né? E se você pensar o que eles queriam, né, guerra, de dominação, não sei o que, eu acho que eles devem estar por aí ainda. Então, cara, justo. Esse caso, não, assim... aqui não vai...
Aqui no Brasil, os contrários estão campeão do mundo. Parabéns, viu? Cara, esse caso, assim, ele tem muitos elementos, assim, que são cartunescos, cara. Chegam a ser cartunescos. Né? Esse lance, assim, de, vamos ver, vamos fazer uma amizade, testar. Isso soa muito, cara, com um tipo de humanidade que é utópica. Eu comecei falando sobre isso. Que é um tipo de humanidade utópica, que é onde tudo é perfeito, onde tudo se vive em torno da harmonia. E aí nós vamos testar esses seres humanos, esses terráqueos, né, no caso, já que esses seres também se mostraram humanos. Quando você vê aquela foto, que essa foto, a foto lá do cidadão ali, que é a mais nítida, para mim ela não me convence muito. Tem alguns detalhes assim, o rosto dele não parece ser um rosto de alguém que tem mais de 2,30 m de altura. É um rosto muito comum. Tá? A gente vê pela nossa humanidade, por exemplo, pela nossa, quando você tem um cara com 2,10 m, 2,15 m, o cara já tem algumas deformações que são específicas. Não vou dizer nem deformação, mas algumas características. Isso fica muito mais para o Evandro do que para mim, que eu só tenho detalhes que eu percebo. Né? Outra coisa que eu achei engraçado, o pé do cara parece pequeno demais para um cara que tem 2,40 m. Você vê aquela foto ali, cara, é muito complicado isso, né? E o tipo de roupa, gente, para quem tem 2 metros, já é difícil você achar roupa. O cara com 2,40 m, ele tem uma camiseta, né, de turista havaiano, né, que tá chegando no Havaí, só falta colocar aquele colarzinho, né, de flores, né, uma bermudinha e um tênis, quase aqueles tênis iate, né, cara, parece bastante com aquilo. Meu, você tem noção do quanto é difícil você encontrar esse tipo de roupa para quem tem 2,40 m? Se eles não produzissem tudo isso lá no interior do planeta, seria muito difícil. Então, assim, esse caso me parece muito utópico. Brincando, entendeu? E quando você olha a foto, não parece isso, não dá para ver isso. Então, assim, eu acho esse caso muito mais, assim, um caso... muitos amigos se juntaram e falaram, cara, vamos dar um choque nessa humanidade. Vamos ver se a gente consegue levantar um movimento aí, que consigamos extrair o melhor do ser humano, unir um pouco. Para mim parece algo muito mais cartunesco do que qualquer outra coisa. Essas ideias utópicas, né? Olha, nós somos bonzinhos e vocês são maus. Cara, eu não acredito em um ser onde há pura bondade. Como eu também não acredito em um ser onde há pura maldade. Tá? Eu acredito muito nas filosofias asiáticas, né? Que trazem para nós aquela ideia do yin e yang, por exemplo. Então, toda a humanidade, seja ela espalhada por onde for, acredito eu, aí é uma coisa minha, né? Que quando nós falamos de seres, cara, nós temos o lado bom e o lado ruim. Né? Se você pegar o Hitler, por exemplo, o Hitler amava a Rebeca. Ele amava ela. Né? Então, assim, um cara extremamente louco, doido. O Hitler merecia, né, uma pena de morte umas 10 vezes. Mas tinha alguém que ele amava e cuidava. Pra ela, em vários momentos, ele foi bom. Essa é a história da Ana Arendt, né, cara, do livro dela, né, que ela Sim. vai lá ver os carrascos da lista e espera encontrar um psicopata. E o que encontra são bons pais de família, né, pessoas educadas, pessoas preocupadas com os outros, né, e ao mesmo tempo foram capazes de fazer extremas atrocidades. Então isso que está falando... tem vários relatos, estou pegando talvez um dos mais famosos, né? Extremos, né, cara? Nesse sentido, isso da Ana Arendt. E aí, o que acontece? Cara, eu não sei, eu não curto muito esse lance, aí é uma coisa muito minha, uma análise minha, tá? Eu não curto muito esse lance de, olha, nós viemos em paz para salvar a humanidade, nós somos extremamente bons. Velho, eu não consigo ver isso com paz e tranquilidade. Né? Tipo, muita gente, né, que é do chapeuzinho de alumínio, né, cara? Que a gente te conhece, a gente sabe que você é exatamente assim. E esse cara pra mim, você tem que proferir bem, cara. É muito complicado isso. E esse caso, pra mim, ele soa muito assim. E tem um detalhe, assim. né, a questão da Arueda também, né, que o que alimentava essa força que eles tinham era o bem da humanidade. A energia chamava Arueda, se eu não me engano, Arueda. Sim, que eles conseguiam abrir essas grandes cavernas, né? Essas grandes e materializar, né, os objetos era através do bem da humanidade. Aí eu pergunto uma coisa pra vocês. Como é que alguém que fala que eu consigo fazer as minhas coisas, eu consigo produzir os meus projetos
através da sua energia. Como é que alguém que fala isso é totalmente bom? Eu estou extraindo a sua energia para fazer algo que é de meu interesse. Eu não vejo bondade nisso. Não vejo bondade nisso. Eu preciso da sua energia, seja ela bem boa, má, seja ela qual E o for. momento discurso de ódio foi para Que Cleiton. isso, meu? Não, é uma análise, né, cara? É uma análise em cima do que os caras falam. Gente, olha só, não tem coisa pior do que o mal transvestido de bem. Não tem coisa pior, cara, do que o mal transvestido de bem. E o Dudu fez uma ótima zoeira. Parabéns aos dois. Mas, Bullying arte. mas olha só, mas é que eu acho que o Cleiton hoje ele tá com um discurso de ódio hoje, vejam bem. Perceba que quando você tem, por exemplo, uma relação de amizade verdadeira, uma relação de carinho com uma pessoa determinada, você dá esse carinho para a pessoa, você dá essa amizade e você recebe de volta. Então existe uma questão de troca ali. O que o Cleiton não está entendendo era o que os alienígenas viviam. Eles queriam essa troca. Chegou uma hora. Não precisa ser bens materiais. Exatamente. Então, mas ó, Dudu, mas isso não te eleva a ser superior. O fato de você esperar o bem, fazer o bem, isso não te eleva a uma outra categoria. Você está sendo humano. A partir do momento que aquela amizade não for rentável para você, seja ela nos sentimentos, seja ela na questão, né, fraternal, o jogo vira, cara. O jogo vira. E aí, isso aí é comum. E isso é humano. E aí, o que eu questiono é essa postura de, não, nós somos, essa utopia, né? Chega lá, Evandrão. Não, eu só ia acrescentar o fato de como tudo isso parece muito de seita também religiosa, né, cara? Porque você vê essa própria questão da Ueda, ela vai muito a várias vertentes hindus, né? Onde você realmente tem essa energia, que é espiritual, ela pode ser boa, ela pode ser ruim, e cada uma pode ser usada para uma função, né? E essa energia boa, em muitas lendas, elas realmente são a energia com qual os, vamos dizer, Deus, eles não tem bem essa nomenclatura, né? Mas para fazer o entendimento aqui, eles fariam a construção do mundo espiritual, a partir então desta energia que seria com outro nome, que seria Quidditch, enfim, mas essa própria Ueda. Então, assim, você vê como, para mim, pelo menos, isso está muito inspirado em alguma coisa religiosa, sabe? Assim, parece que, querendo ou não, a coisa toda parece ter virado uma espécie de seita, onde se houve interação alienígena, na minha opinião, eu já estou encaminhando finalmente, né? Se houve uma interação alienígena, parece que ela foi bastante contaminada ao longo do tempo, já que durou tanto tempo, e aparentemente as interações, apesar de ter acontecido, inclusive registradas, elas não eram assim cotidianas. Isso permitiu uma certa contaminação de crença. Sabe um telefone sem fio? Tipo, acontece uma coisa, mas só o Cleiton viu. Aí o Cleiton conta da melhor forma possível pro Dudu. Quando o Dudu vai passar, ele já não está passando aquilo que o Cleiton viu, né? E essa mudança, mas ela tem que ser crida, porque senão você não é do grupo, ela naturalmente acaba virando um dogma, né? E eu acho que muito disso está atrelado a esse caso. 100%, totalmente. Vamos lá, então, vamos dar números finais a isso aqui. Vamos chegar lá, Dudu. Seus números finais, já manda um abraço pra galera, né? E vamos embora, vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos lá, Dudu. Então vamos lá, menino Cleiton. Primeiro vamos lembrar aqui, né, de duas coisas muito importantes. Uma, claro, você vai reforçar, mas a primeira... Hora do Merchan. Paga uma gelada pra nós. Quer comprar uma camisetinha do Ufologia de Quintal, do Ufologia Ideias, ou do Estrada Sobrenatural, ou no Relatos Flutuantes, né? www.ufologiadequintal.com.br. Entra lá e ajude um desses 4 podcasts, ou quem sabe até os 4 podcasts. Outra coisa que eu queria dizer, quero recomendar aqui para os nossos queridos ouvintes, que escutem um podcast novo que tem agora da Carol, que é ouvinte e apoiadora do Ufologia de Quintal, que colocou agora no ar um podcast muito legal, cara, Pseudociência. Cara, é muito divertido. Essa menina
Cara, é muito divertido. Ela fez um último episódio agora falando sobre uma cópia que você tem por aí no mundo à solta. Velho, é muito bom. O texto dela é muito legal. É muito divertido, cara. Pode escutar sem medo de ser feliz. Pseudociência tem 2 episódios só, mas, cara, pode escutar que é muito divertido. Muito divertido mesmo. Então, mandar um abraço pra vocês. Escutem Pseudociências e entrem lá na lojinha do Ufologia de Quintal e comprem, adquiram camisetinhas desses podcasts maravilhosos que cá estão. Vamos lá então, vamos lá. Chega junto, Evandrão. Sua consideração final, seu alô pra galera e vamos embora. Consideração final, acho que era isso, né? É difícil você ter alguma coisa de um caso que para mim está extremamente contaminado. Só gostaria de fazer um adendo ao contrário daí, porque na história a gente tem muitas coisas que a gente está pegando, né? A gente está fazendo essa coleta, né? Na sociologia, na antropologia, a mesma coisa, e a gente vê coisas distantes. Olha, isso aqui é certamente mentira, isso aqui que o cara está falando certamente não acontece, né? Mas a gente não descarta a história inteira, porque você tem alguns pontos que estão discrepando. Você não os considera, vamos dizer assim, canônicos. Uma forma que é feita exatamente, foi feito mais ou menos dessa forma, é a própria construção da Bíblia, né? Onde você tem um monte de relatos ali, mas nem todos você consegue, por A mais B, confirmar, olha, isso aqui realmente é inspirado. Então, assim, não é que isso não é documento, ou não deve ser guardado, ou não deve ser estudado, mas nós não conseguimos confirmar a veracidade total disso aqui. Então eles não vão entrar nos cânones. Estou dizendo isso porque na ciência é da mesma forma, né? Então é claro que a gente vê alguns pontos, a foto ali não é real. Ok, a foto não é real, mas isso desmerece aquela foto do disco voador? Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então só estou dando essa ideia do contrário, porque parece que assim a gente está destruindo o caso. Não, a gente está destruindo os pontos que, na minha opinião, realmente devem ser eliminados. Isso aqui não está legal, isso aqui não colabora, não corrobora, mas tem um monte de coisa nesse caso que é bastante interessante se estudar. Inclusive o que ele falou aí, o Walter falou aí extremamente bem, né, cara? A questão das fotos, da filmagem são excepcionais. E dito isso, agradecer o nosso amigo aí, Walterzão aí, que chegou dando um pouquinho mais de qualidade, já que só nós três aqui a gente não consegue, né? Então a gente sempre chama algum cara de vez em quando aí para dar essa qualidade maior ao nosso humilde podcast. Walter, cara, obrigado, velho. Você é uma inspiração pra gente. Bom, quem conhece o Walter sabe, né? Mas eu tenho que fazer essa homenagem. Cara, é um cara que divide demais, Walter. Então, assim, se eu tento aprender alguma coisa com você, se eu me espelho com você, várias coisas, cara, mas uma das coisas é essa. Você tem uma humildade fenomenal, cara, assim, sabe? Nada é seu, entendeu? Tipo, você tem uma ideia, você divide, você colabora, você ajuda, você, olha, tenta fazer isso, você tenta ligar as pessoas. Então, assim, cara, é muito bacana estar perto de você. Quando eu digo perto, assim, é claro que não é sentido geográfico da coisa, né? A gente mora longe, mas, assim, perto no sentido, assim, de conversar contigo, de manter essa amizade aí, mesmo que seja virtual. Quem sabe um dia, a gente já combinou, né? Fazer esse churrascão ufológico aí, geral da galera. Com certeza o Walter vai ser um dos donos da festa. Com certeza. Terei muito prazer em participar. Muito obrigado aí pelas palavras. Aliás, eu vou dizer o seguinte, que eu assino embaixo nessas palavras e digo pra você, mano, que você devia aprender com o Walter a ser assim. Mas é aquela coisa, né? A gente não consegue ser bom em tudo, mas eu sempre digo isso, né? Então, por que eu... Também não precisava ser ruim em tudo. Também, mas aí o pessoal fala, né? Mas como é que você sabe? Pergunta pra mim, como é que você sabe tanto? Você, não, eu não sei, mas eu tenho amigos que sabem, e esse é o meu segredo. Né? O meu HD tá ali, né? Ele não tá aqui dentro da minha cabeça, ele tá lá na cabeça dos meus amigos, das pessoas que eu conheço, das pessoas que eu consulto, e o Walter com certeza é um desses. Né? Eu tô sempre aprendendo com o cara aí, com certeza, e é uma honra. Quanto mais tempo eu dispor de fazer isso, para mim, melhor. É isso aí, então. Agora chegue junto. Você, nosso grande amigo Walter, que vem de tão distante, de uma galáxia muito distante. Vamos lá, então, Valtão, para finalizar, chega junto com a gente. Que não entendeu o filme ainda. Bom, vamos lá. Cara, esse caso eu fico, né, na dúvida por tantas
tantas coisas concretas que ele tem, né? Chega a ser tão... a prova chega a ser tão evidente que a gente até acaba desconfiando, né? Eu entro nesse barco aí que para mim é uma coisa terrível, né? Assim, às vezes você tem um pontinho de luz lá, aquela luzinha lá desfocada, a gente às vezes até acaba acreditando naquilo do que uma bela imagem, uma bela foto de um objeto voador, né? Que não existe aqui nesse planeta. Este é o meu grande problema com este caso, mas é um caso que eu gosto muito, né? Um caso, um grande clássico. Eu acredito, sim, na hora que ele se adentrou lá no castelo, lá na região, lá na Itália, que ele tenha sido, sim, conversou com com esses seres. Não sei se foi pessoas, seres humanos reais que ele viu, ou se são seres espirituais, ou não sei. Tem alguma coisa. Esse caso aí tem, sim, no meu ponto de vista, tem alguma coisa muito estranha além do nosso planeta Terra aqui, né? E, poxa, gente, cara, não tenho como agradecer essa participação aí que vocês estão me dando aqui, aqui nessa abertura que vocês estão me dando. Vocês que me abraçaram desde o início, abraçaram a minha ideia aí do podcast Ufologia Ideias desde o início. Eu completei quarta-feira agora 50 episódios, né? 50 episódios. Prometi um especial aí pro pessoal lá no Telegram, e tá aqui o especial para vocês. Não teria como ser diferente, o especial aí com grandes amigos. Neste caso, no clichê aí, no caso da amizade. Então, pessoal, muito obrigado, valeu mesmo. Olha só, tô recebendo um recadinho aqui, cara. Você não sabe como agradecer? Eu te dou uma ideia aqui, ó. Faz um Pix, né? Manda um agradecimento nos dados, os caracteres do Pix. É que agora o Dudu tá na monetização do negócio ali, ele tá só cifra na Pode cabeça escrever dele. muito obrigado lá nos 200 caracteres do Pix. Bom, gente, então é isso aí. Nós acabamos aqui. A minha ideia desse caso, eu acredito que aconteceu alguma coisa assim, eu acredito que eles tiveram algum contato ali, tiveram sim algo sobrenatural, mas como disse o Evandro ali com muita propriedade, isso se contaminou a ponto de transformar-se quase em uma religião. Eu acredito muito nisso também, né, eles trazerem essa sistematização a isso. Nós temos vários casos, né, que remetem a isso. Um dos casos é o caso Carran, que ficou muito famoso no Brasil, né, do Bernardo e Bianca lá, ficou famosíssimo esse caso. E a questão do Carran se transformou em uma religião. A Bianca nos últimos dias, a saudosa Bianca, né, que já não está mais entre nós, mas ela transformou nos últimos dias, ou nos dias seguintes, o Carran como mensageiro de uma nova realidade, que nos transformou quase numa religião. Então, assim, eu acredito que tenha sido muito nesse caminho aí. É um caso extraordinário, cheio de evidências ou de indícios, né? Vamos tratar como indício, cheio de indícios, cheios de depoimentos, de coisas que são... Não dá para ignorar tudo o que aconteceu. Simplesmente isso. Mas eu acho que tem alguns exageros e algumas contaminações, vamos colocar ali, tá bom? Gente, é isso aí, acabamos então hoje esse episódio. O que eu tenho a dizer para você? Reforçar o que o Dudu falou, vai lá, www.ufologiadequintal.com.br, produtos ufológicos para você, para sua família, para os seus amigos, para os seus inimigos, para todo mundo, né? E também gostaria de trazer para você www.apoia.se Ufologia de Quintal. Vai lá, cara, olha só, R$5 você consegue começar a nos apoiar, e aí nós podemos, né, dar uma melhor qualidade, pagando para o nosso editor, comprando materiais. Então é uma ajuda, né, que pode ser pequena para você e para nós, né, pode trazer uma melhor qualidade para o nosso podcast. Tá? Então www.apoia.se Ufologia de Quintal, tá bom? E é isso aí então, gente. Um abração para todo mundo, tenha uma semana, um mês, um ano maravilhoso, que o Criador abençoe todos vocês, um beijo no coração de todos, e fica de final, quem procura, acha.
E esse outro povo, essa outra civilização, Esse é o momento Olha o carro ufologia do- de quintal e os ovos do Clayton. Ah, não, peraí, ficou mal essa frase. Não ficou muito bom. Ficou ruim essa. do olho tá essa só se frase. destacando. Não ficou legal, não ficou legal. Quanto tá a bandeja aí, Cleitão? Quanto tá a bandeja, 10 Cleitão? conto, 10 conto, 10 conto. 10 conto comprar uma bandejinha. Meu Deus do céu, mas vamos lá, vai. Vamos lá. Aí o que vai rolar, né, gente? O que vai acontecer? Eu até me perdi aqui, meu Deus. Ah, e esse outro... Então aí, Celésio? Celésio, essa parte você tem que editar, nego, perdão. Ufologia de quintal.